Nosso serviço é variado e rigoroso. Isso aqui desculpa, é o Aniceto falando, né? O Aniceto, que é que vai ser o mentor desse novo trabalho do André Luiz. Aí ele fala, né? Aniceto fixou em mim o olhar penetrante e advertiu. Nosso serviço é variado e rigoroso. O departamento de trabalho, afeto à nossa responsabilidade, aceita somente os cooperadores interessados na descoberta da felicidade de servir, comprometendo-nos mutuamente a calar toda espécie de reclamação. Ninguém exige expressão nominal das obras úteis realizadas. Todos respondem por qualquer erro cometido. Achamos-nos aqui no curso de extinção das velhas vaidades pessoais, trazidas do mundo carnal. Dentro do mecanismo hierárquico de nossas obrigações, interessamo-nos tão somente pelo bem divino. Consideramos que toda possibilidade construtiva vem de nosso Pai, e esta convicção nos auxilia a esquecer as exigências descaídas de nossa personalidade inferior. Identificando minha surpresa, Aniceto esboçou um gesto significativo e continuou. Nos trabalhos de emergência destinados à preparação de colaboradores ativos, tem um quadro suplementar de auxiliares constante de 50 lugares para aprendizes. No momento, dispõe de 3 vagas. Há intensa atividade de instrução necessária a servidores que cooperarão em socorros urgentes na Terra. Orientadores há que se fazerem acompanhar nos serviços da crosta por todo o pessoal em aprendizado, mas eu adoto processo diferente. Costumo dividir a classe em grupos especializados, de acordo com a profissão familiar aos estudantes, para melhor aproveitamento no preparo e na prática. Tenho presentemente um sacerdote católico romano, um médico, 6 engenheiros, 4 professores, 4 enfermeiras, 2 pintores, 11 irmãs especializadas em trabalhos domésticos e 18 operários diversos. Em nosso lar, a ação que nos compete é desdobrada de maneira coletiva. Mas nos dias de aplicação na crosta terrestre, não me faço seguido de todos. Naturalmente, não se negará ao engenheiro ou ao operário o ensejo de aquisição de conhecimentos outros, que transcendem a paisagem de realizações que lhes cabem. Mas tais manifestações devem constar no quadro de esforços espontâneos, no tempo vasto que cada qual ofere para descanso e entretenimento. Considerando, pois, o serviço atual, temos interesse em aproveitar as horas no limite máximo, não só em benefício que necessitam do nosso concurso fraternal, como também a favor de nós mesmos no que tange à eficiência. Ponderei admirado o curioso processo, enquanto o orientador fazia longa pausa. Após mergulhar toda a atenção em mim, como se desejasse perceber o efeito de suas palavras, Aniceto continuou. Esse método não visa apenas a criar obrigações para os outros. Aqui como na Terra, quem alcança a melhor porção nas aulas e nas demonstrações não é propriamente o discípulo, e sim o instrutor. E enriquece observações e intensifica experiências. Quanto o ministro Esperidião me chamou a exercer o cargo, aceitei-o sob a condição de não perder tempo na melhoria e educação de mim mesmo. Desse modo, não preciso alongar-me noutras considerações. Creio haver te dito bastante. Se estar, portanto, disposto, não posso recusar-me a aceitá-lo. Compreendo seus nobres programas, respondi acho que deve ser convicto. Será... Respondi comovido. Ah, sim, é verdade. Respondi comovido. Será honra para mim a possibilidade de acompanhá-lo e receber suas determinações de serviço. Aniceto
Aniceto esboçou a expressão fisionômica de quem atinge a solução desejada e concluiu: pois bem, poderá começar amanhã. E dirigindo-se a Tobias acrescentou: encaminhe o nosso amigo amanhã cedo ao centro de mensageiros. Lá estaremos em estudo ativo e providência para que André seja bonificado pelas tabelas da comunicação. Agradecemos, satisfeitos, e logo em seguida Tobias despedi-me, alimentando novas esperanças. E chegou a Ana. Ana. Isso deve caber bem em você, né, Ismael? O aprendizado aí, né? O instrutor aprende tanto quanto, né? E vai pegando as experiências e vai passando o conhecimento para outro, né? E é interessante isso. Quando eu vejo um professor que está iniciando a carreira, né? E aquele que já tem uma jornada, uma caminhada, como é diferente, né? E aí, no caso aqui agora, como ele recebe o André, ele é enérgico, né? Mas ele fala que ele, como instrutor, também está aprendendo, né? Humildemente ele coloca aí, né? Imagina a jornada dele. Muito bacana. Eu imagino você lá, com esse dom seu de ensinar, de transmitir, né? Como é que é você como professor. Eu quero assistir muitas aulas suas. Bacana. Mas é isso mesmo, né? O José também, né? Aliás, qualquer forma de ensinar, a gente percebe que a gente aprende muito nesse processo, até para organizar o pensamento, como que a gente aprende. E nesse capítulo, uma parte que eu também fiquei muito impressionado foi com, com a colocação do Aniceto nesse trabalho, que é uma preparação para trabalhos na crosta. Então eu fico imaginando, aqui nesse nosso grupo, quantos espíritos estão aqui também em estágios, quantos coordenadores, toda uma seriedade que se tem, né? A gente vê a seriedade com que o Aniceto se colocou desde o começo. Olha, é algo que você precisa estar entregue nesse trabalho, colocou todos as diretrizes, e a gente vê que a espiritualidade tá entregue, né? Então, um trabalho como esse, ou qualquer trabalho espiritual, ou outros trabalhos, né, que visem algo que seja bom, ou seja, que entre em sintonia com o mundo maior, eles estão ali para auxiliar, né? Então, vem coordenadores, vem estagiários, o grupo espiritual cresce junto com o grupo físico, vai cada vez se estruturando melhor, crescendo, né? Igual o grupo físico acontece. Então, isso foi uma reflexão também que eu tive, né, que me veio. E a chamando a atenção para a responsabilidade, né? A Pelo responsabilidade. compromisso. É muito bacana. Né, certo? Falei do compromisso, da responsabilidade, e como que ele coordena, como é que ele pega cada um com os seus talentos e que ensinando novas coisas, né? Que está ali para aprender também, né? Muito bacana. Muito bom essa mensagem, Aniceto. Tem outra coisa que me chama atenção nessas leituras, principalmente do Nosso Lar, que tem uma espécie, não sei se a palavra certa é burocracia, mas um método de organização, né, que a gente reclama tanto aqui, mas que é necessário para o convívio humano, né? Sim, eu costumo dizer, Ana, muito interessante essa observação sua, que um rio tem que ter margens, senão não tem rio. Né? Então, as regras são importantes. Né? Chama a conscientização, o porquê de cada coisa, de cada função, de cada... Né? O rio tem a sua missão, então ele tem que ter a margem, ele tem que ter os limites, senão não tem rio. E Aniceto, já que está recebendo o André, ele coloca, aqui tem regras. E quando me chamaram para assumir essa posição, eu aceitei com essas condições.
né? E já coloca para o novo discípulo que está chegando ali, né? Muito bacana mesmo. E a questão do mérito também, né? Não é as coisas não acontecem de qualquer jeito, né? Você tem que dar para receber e é uma escolha também, né? Sim, é uma escolha. E você tem que estar para se preparar, né? Você não, qualquer trabalho que você vai fazer, você tem que se preparar para ele, seja ele qual for. Pode ser até de varrer uma horta, um quintal, uma casa, você tem que se preparar, você tem que saber como é que faz. Você imagina você pegar uma vassoura e sair esparramando poeira para tudo qualquer canto. Até para varrer, você tem que saber varrer. Né? Então, toda atividade requer conhecimento. Você não pode pegar um bisturi e entregar na mão de qualquer um. A pessoa que vai usar o bisturi, ele tem toda uma aula, um preparo, né? E a gente vai ver aqui, bacana, vamos desenrolar aí, né? Bacana. Bom. Nossa, esse exemplo do bisturi foi sensacional, porque realmente, né? Você vai dar o bisturi para qualquer um, não é de bom senso. E a gente percebe que realmente toda a natureza, toda a criação, ela está baseada em leis, né? Então essas leis divinas que elas estão regendo tudo. O nosso próprio organismo, se perceber a harmonia, tem toda aí regras que não são regras rígidas, mas são regras dentro de uma estrutura que faz com que seja harmônico, né? O principal é que seja harmônico. Então, vai entrando numa sinergia, mas tem realmente essas regras. Todo universo é organizado, tudo está muito bem orquestrado, de uma beleza cósmica divina, e cada vez mais o processo evolutivo é um processo de conscientemente de entrar em harmonia com essas leis divinas, né? Por um processo consciente. Então, esse é a própria evolução, é consciente falar assim, olha, eu percebo toda a beleza e entro em sintonia com essa lei que rege tudo. Então há essa organização em tudo, né, em tudo que existe. E eu acho bacana como cada um tem sua função. E como é que ele coloca? E ele coloca, e tem, inclusive, eu acho que são 8 mulheres, não sei, com prendas domésticas. Olha, é importante, cada um tem um papel importante. Imagina a organização de uma casa, né? Está tudo arrumadinho, a pessoa que vai preparar o alimento físico, aquele que vai preparar o alimento espiritual, todo mundo tem sua importância. E essa grande coxa de retalhos, né, que faz a beleza cósmica, né, a natureza perfeita, os animais, nós, cada um com a sua função, cada um com o seu dom, e com a sua responsabilidade, e com a grande sentido de ser melhor, de aprender. Para ser melhor, você tem que aprender. Eu lembrei agora, o Dalai Lama falou uma vez que ele encontrava 2 soluções bem fáceis para o mundo. Que uma era se todos os seres humanos parassem por 1 minuto e fizessem uma respiração profunda, que ia mudar a consciência de todo mundo. E a outra coisa era que se as pessoas fossem remuneradas de acordo com o tempo de vida que elas dedicam ao que elas forem fazer. Então, olha que legal, né? Se a gente tivesse essa visão, né, para remunerar de postura de vida. E parece tão simples, né? Respirar, mas respirar conscientemente, que é diferente. Exatamente. Sair do automatismo, né? Sair da normose, que tudo é normal, tudo do automático, né? Respirar conscientemente. E você está conectado, nós estamos todos conectados. Todo mundo está conectado com o universo, com a espiritualidade, eles estão conectados com nós. Mas você tomar consciência disso, né? Para servir.
colocar à disposição do outro os seus dons. Ah, é lindo. Vamos lá. Eu acho que vai também no que o Ismael falou essa semana, de se conectar com o divino que todo mundo tem, né? Então, se tivesse todo mundo respirar junto, talvez uma consciência coletiva conectaria, né? Todo mundo ao seu divino. Isso. Então, vou continuar. No centro de mensageiros. No dia seguinte, após ouvir longas ponderações de Narcisa, demandei o centro de mensageiros, no Ministério da Comunicação. Acompanhava-me o prestimoso Tobias, não obstante os imensos trabalhos que lhe ocupavam o círculo pessoal. Deslumbrado, atingi a série de majestosos edifícios de que se compõe a sede da instituição. Julguei encontrar algumas universidades reunidas, tal a enorme extensão deles. Pátios amplos, povoados de arvoredo e jardins convidavam a sublimes meditações. Tobias arrancou-me do encanto, exclamando: o centro é muito vasto, atividades complexas são desempenhadas nesse departamento de nossa colônia espiritual. Não creio esteja resumida a instituição nos edifícios sob nossos olhos. Temos nessa parte tão somente a administração central e alguns pavilhões destinados ao ensino e à preparação em geral. Mas esta organização imensa restringe ao movimento de transmissão de mensagens? Perguntei curioso. O companheiro sorriu significativamente e esclareceu. Não suponha que encontre aqui localizado o serviço de correio simplesmente. O centro prepara entidades a fim de que se transformem em cartas vivas de socorro e auxílio aos que sofrem no umbral, na crosta e nas trevas. Acreditaria, porventura, que tanto trabalho se destinasse apenas à mera movimentação de noticiário? Amplie suas vistas. Esse serviço é a cópia de quantos se vêm fazendo nas mais diversas cidades espirituais nos planos superiores. Preparam-se aqui numerosos companheiros para a difusão de esperanças e consolos, instruções e avisos nos diversos setores da evolução planetária. Não me refiro tão somente a emissários invisíveis. Organizamos turmas compactas de aprendizes para a reencarnação. Médiuns e doutrinadores saem daqui a centenas anualmente. Tarefeiros do conforto espiritual encaminham-se para os círculos carnais, em quantidade considerável, habilitados pelo nosso centro de mensageiros. Que me diz? Interroguei surpreso. Segundo seus informes, os trabalhos de esclarecimento espiritual devem ser muitíssimos adiantados no mundo. Fixou Tobias, expressão singular, sorriu tranquilamente e explicou. Você não ponderou, todavia, meu caro André, que essa preparação não constitui ainda a realização propriamente dita. Saem milhares de mensageiros aptos para os serviços, mas são muito raros os que triunfam. Alguns conseguem execução parcial da tarefa, outros muitos fracassam de todo. O serviço legítimo não é fantasia, é esforço sem o qual a obra não pode aparecer nem prevalecer. Longas fileiras de médiuns e doutrinadores para o mundo carnal partem daqui, com as necessárias instruções, porque os benfeitores da espiritualidade superior, para intensificarem a redenção humana, precisam de renúncia e de altruísmo. Quando os mensageiros se esquecem do espírito missionário e da dedicação aos semelhantes, costumam transformar-se em instrumentos inúteis. Há médiuns e mediunidades, doutrinadores e doutrina, mas existe a enxada e os trabalhadores. Pode a enxada ser excelente, mas se falta espírito de serviço no cultivador, o ganho da enxada será inevitavelmente a ferrugem. Assim acontece com as faculdades psíquicas e os grandes conhecimentos.
A expressão mediúnica pode ser riquíssima. Entretanto, se o dono não consegue olhar além dos interesses próprios, fracassará fatalmente na tarefa que lhe foi conferida. Acredite, meu caro, que todo trabalho construtivo tem as batalhas que lhe dizem respeito. São muitos escassos os servidores que toleram as dificuldades e reveses das linhas de frente. Esmagadora percentagem permanece à distância do fogo forte. Trabalhadores sem conta recuam quando a tarefa abre oportunidades mais valiosas. Nossa, gente. Deixa eu... Isso aqui é um puxão de orelha, senhores e senhoras. Isso aqui não é simples. Não é simples. Não é simples. Eu acho que... Nossa Senhora. A minha trajetória, então, quantas vezes já escorreguei? Meu Deus. Nossa. Acho que Deus puxa o Ismael na minha frente, sabe, para ver se ele consegue me levantar. A Ana, a Glaucia, o Zé Alves, todos vocês, porque um só não aguenta, não. Mas é isso mesmo, né? O grupo acaba que a gente se sustenta, aí vai, enquanto começa a cair, o grupo sustenta como uma corrente mesmo. E como é importante o grupo. Como é importante o grupo. Nossa, esse aqui, muitos. Não é fácil, não. Porque esse mundo de altruísmo, de servir gente, a gente é muito egóico. Nossa Senhora do Carmo. E a gente acha que é a gente que está fazendo. A gente vem como um simples mensageiro e a gente acha que é a gente, né? Do ego. Eu gosto daquela frase do Jung, né? O problema do ego é igualzinho um mordomo, que acha que é o dono da casa, né? Nossa, olha só. Essa é boa, muito boa. Sim, tem uma coisa que me chamou a atenção aí, assim que você leu aí, Ismael, mas ele vem lendo desde o livro passado, a gente vem lendo, vem falando, o olhar que a gente tem para as coisas. Ele sempre tem um tipo de olhar e vem, né, o espírito que está ajudando ele, que está acompanhando ele, com outro tipo de olhar. Sempre chama a atenção dele para ele olhar diferente, para ele olhar, é como se tivessem nuvens na frente e ele teria que lapidar o olhar dele. Então, toda vez que ele chega num departamento, numa coisa, ele tem um tipo de olhar e a pessoa chama a atenção para ele olhar diferente. Ele tem que olhar de outra maneira, de outro jeito. Que não é bem assim, não sei o quê. E isso ele vai aprendendo, né? Ele vai evoluindo. Mas parte dele ter essa visão de aceitar, de tentar, né, entender, de tentar ver, tentar enxergar. Eu achei interessante essa parte que você viu aí, que você deu aí. E, nossa, claro, eu fechei a câmera porque começou a dar uma cortadinha, aí eu fechei só para ficar melhor o som. É interessante, né, como o processo de ampliar a visão, a percepção do que acontece, é algo que acontece com ele, como a gente está vendo o processo, é algo que acontece com qualquer ser no seu processo evolutivo, né, vai ampliando a percepção e percebendo que o mundo é cada vez mais vasto, mais rico. E um ponto também da leitura que eu achei muito interessante é o significado mais profundo do Ministério da Comunicação, porque a palavra comunicação parece só uma troca de informações, mas não é, né? É qualquer troca de elementos que venha a trazer essa unidade, porque se comunicar é formar unidade. Então a gente pode ver, por exemplo, o nosso coração com todo o sistema circulatório como algo desse tipo, porque ela vai levando para todas as células, por essa rede de comunicação, elementos que trazem nutrição, né, trazem gases que são necessários ali para o processo da respiração, uma célula que não tá, que tem algum organismo, então tem ali as células de defesa. Isso tudo é uma comunicação, ele cria a unidade. Então, o Ministério da Comunicação não é só uma troca de informação, é a geração de unidade.
como uma grande rede circulatória, conectando e levando elementos, né? Então as pessoas são preparadas para levarem mensagens de paz, de harmonia, ou seja, como se fosse mesmo essa estrutura sanguínea que leva elementos, que estrutura aquela célula, fazendo um paralelo com o nosso organismo.